Olá pessoal, vamos lá então às questões da portaria CNJ número 131 de 5 de maio de 2021, que institui o Grupo Revisor de Código-Fonte das Soluções da Plataforma Digital do Poder Judiciário, que é a PDPJ, e do Processo Judicial Eletrônico, que é o PJE. Antes de começar, eu gostaria de dizer que o vídeo explicando essa portaria está na descrição desse vídeo e você pode conferir também aqui dentro do canal. Vamos começar então por algumas questões próprias que eu fiz com base na portaria e no final a gente segue fazendo algumas questões já realizadas por outras bancas. Então vamos lá. O Grupo Revisor de Código-Fonte é responsável por decidir quais serão as novas funcionalidades dos sistemas disponibilizados na PDPJ e pela análise das implementações de mudanças no código-fonte. Errado. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar um laser. Pode ser o laser. Por que está errado? Porque o Grupo Revisor de Código-Fonte é responsável pela análise das implementações de mudança de código-fonte. Ele não é responsável por quem é que vai decidir quais serão as funcionalidades que serão disponibilizadas. Quem faz isso é um outro corpo. Agora, o Grupo Revisor de Código-Fonte, ele apenas analisa o código-fonte que vai ser implementado. Os servidores do Grupo Revisor de Código-Fonte recebem remuneração adicional por participar de tal grupo. É errado também, porque os servidores que trabalham no Grupo Revisor de Código-Fonte, eles fazem um trabalho honorífico. Aqui, ó. Desempenharão suas atividades um grupo em caráter honorífico. Atividades em caráter honorífico significa que a pessoa faz um trabalho voluntário ali para o bem-estar de uma comunidade, de um grupo, e na verdade é isso mesmo. A proposta de fazer esse tipo de trabalho é assim, na prática a pessoa vai ter um trabalho a mais do que as atribuições que já competem a ela, mas é um trabalho, digamos que louvável, gratificante de ser feito, que é bem visto pela comunidade dos tribunais, sabe? Então, o servidor ele não vai ter ali um trabalho a mais, não vai ter uma remuneração a mais por aquilo, porque ela tem característica de caráter honorífico. O Grupo Revisor de Código-Fonte será composto por membros indicados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ, bem como por representantes indicados pelos tribunais. Correto, é isso mesmo. O Grupo Revisor de Código-Fonte será composto por membros indicados por departamento, e aqui está em negrito para não confundir com divisão, tá? Aqui é departamento. A divisão ela fica dentro do departamento, mas o departamento é o setor macro no caso, né? Então, vai pegar o DTI do CNJ, bem como os representantes indicados por outros tribunais. Na prática, o Grupo Revisor de Código-Fonte, ele é um big grupo, né? É um grupo com muitas pessoas que estão espalhadas no Brasil afora, mas tem gente tanto do departamento de TI quanto os tribunais aí em diversas regiões do Brasil. Os membros devem possuir experiência ou formação na área de desenvolvimento de sistemas, sendo necessariamente servidores efetivos. Aqui só está errado por causa desse necessariamente. Na verdade, os membros devem sim possuir experiência ou formação na área de desenvolvimento de sistemas, mas é preferencial que sejam servidores efetivos, não necessariamente é obrigatório. Ou seja, digamos que tem uma pessoa muito boa ali na área de desenvolvimento de sistemas, mas ela está ali trabalhando como um servidor terceirizado, por exemplo. Talvez algum tribunal contrata uma empresa para prestar algum tipo de serviço, de suporte, e tem ali algum servidor, né, algum
algum colaborador ali daquela empresa que ela desempenha uma função bem interessante ali de desenvolvimento de sistemas e é boa para fazer a revisão de código-fonte. Ela pode ser sim convidada para participar desse grupo, né? Para melhorar a precisão da revisão de código-fonte, o CNJ deverá convidar colaboradores eventuais para participar de reuniões, projetos e outras iniciativas a cada rodada da sprint de revisão. Aqui está errado porque no artigo 2, do parágrafo 2º, diz que o CNJ poderá convidar os colaboradores e não deverá. Então é muito importante ficar atento à troca de palavras, principalmente nas questões CESP, que está relacionada a questões certo ou errado, igual essas aqui que a gente está apresentando agora, porque eles adoram trocar uma palavra por um significado diferente e vai invalidar a questão, vai ficar totalmente errada a questão. Então, o CNJ, ele poderá, se ele quiser, se convenhar a ele, mas ele não é obrigado a convidar fontes externas, pessoas externas, não. A composição do grupo revisor de código-fonte poderá ser revista a qualquer tempo, a critério da gerência executiva da plataforma digital pelo Judiciário. Corretíssimo, aqui no artigo 2º, parágrafo 3º, diz exatamente isso. A composição do grupo revisor de código-fonte poderá ser revista a qualquer tempo, a critério da gerência executiva da PDPJ. Aqui é importante saber que é a gerência executiva, porque eles podem colocar que é pelos coordenadores do grupo revisor de código-fonte, pode colocar aqui a divisão do PJE, pode colocar que é a DTI, pode colocar que é o TSF, STF. Então, é importante entender que quem vai revisar a composição do grupo revisor de código-fonte é a gerência executiva da plataforma digital do Poder Judiciário. É facultado ao servidor lotado na divisão do processo judicial eletrônico a participação do grupo de revisão de código-fonte. Bem, na verdade, toda a galera que trabalha na divisão do processo judicial eletrônico, que está dentro do Departamento de Tecnologia de Informação do CNJ, ele vai ser um membro nato. Então, só de cair de paraquedas ali naquele setor, pode entender que ele já participa desse grupo revisor de código-fonte. É um ônus entre aspas, né? É um trabalho a mais ali que ele vai ter que fazer, né? De trabalhar no grupo revisor de código-fonte, mas, como dito anteriormente, é de caráter honorífico, né? É bem visto pela comunidade de desenvolvimento, é bem visto pelo CNJ, pelos outros tribunais. É uma pessoa que, digamos, entre aspas, tem uma moral a mais na casa ali. A questãozinha de marcar são objetivos do grupo revisor de código-fonte: promover a análise das mudanças de código-fonte implementadas pelo CNJ ou pelos tribunais relativamente às soluções disponibilizadas na PDPJ ou no sistema PJE, correto. Definir os projetos que serão desenvolvidos ao longo da sprint, inclusive quanto à escolha de tecnologia a ser aplicada, errado. Já falei que o grupo revisor de código-fonte, ele não define quais são os projetos a serem desenvolvidos. Ele simplesmente recebe aqueles códigos-fontes já desenvolvidos, já escritos, e eles vão analisar para fazer como se fosse um double check ali, uma segunda checagem, para saber se poderia melhorar alguma coisa ou se tem alguma coisa errada, que foi desenvolvida de forma errada. Então, ele não define quais projetos que serão desenvolvidos. Executar testes de qualidade de código-fonte, garantias operacionais da funcionalidade de ser desenvolvida ou alterada. Correto também. Aqui eu já adiantei, que está 1, 3 e 4. O grupo revisor de código-fonte, ele executa sim esse teste de qualidade de código-fonte e garantias operacionais da funcionalidade de ser desenvolvida ou alterada. E a 4, definir critérios de avaliação, benchmark, e realizar testes entre soluções concorrentes para orientar a evolução.
a escolha e o fomento de projetos disponibilizados pela PGPJ. É isso mesmo. Quem define quais são os critérios, né, é esse grupo de revisor de código-fonte também. Antes de ser encaminhado para análise do grupo revisor, o código-fonte, objeto da mudança, deverá ser submetido à ferramenta de análise sintática automatizada de qualidade de código, segundo parâmetros de complexidade, manutenabilidade, cobertura de teste automatizado, dentre outros definidos pelo CNJ. Exatamente. O parágrafo 1 do artigo 3º diz exatamente isso, que antes de ser encaminhado para análise, né, a galera ali do desenvolvimento, ela precisa fazer testes, né? Ela precisa fazer testes sintáticos automatizados para verificar, né, a questão da qualidade do código, o parâmetro de complexibilidade, manutenabilidade, entre outros. O código-fonte que não alcançar os critérios mínimos definidos durante a análise sintática será sumariamente rejeitado, devendo o grupo revisor de código-fonte proceder com as correções indicadas justamente com a equipe que o implementou. Errado. Por que está errado? Porque o grupo revisor de código-fonte, ele não corrige nada, ele não bota a mão na massa para otimizar, para melhorar o código, para corrigir o que tiver que ser corrigido. Ele não faz isso, ele revisa. Então, o erro dessa assertivo está nisso. Aqui, diz que o código-fonte que não alcançar os critérios mínimos definidos durante a análise sintática será sumariamente rejeitado. Ok, vai ser rejeitado, devendo a equipe que o implementou proceder às correções indicadas, ou seja, devolve para a galera do desenvolvimento que implementou e fala, tem que corrigir isso aqui, porque está errado, não passou aqui no teste. Os servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico têm a competência de definir as prioridades, metas e objetivos do grupo revisor de código-fonte, sem considerar sugestões encaminhadas pelos demais membros do grupo. Está errado. Aqui está errado por causa do seguinte. O artigo 4 diz que os servidores lotados nessa divisão, eles coordenarão as atividades do grupo revisor de código-fonte, cabendo-lhe entre outras atribuições: convocar e coordenar reuniões, organizando a pauta dos trabalhos, ok. Então, são os servidores lotados na divisão do PJE que fazem essa atividade. E também eles definem, sem prejuízo de sugestões encaminhadas pelos demais membros do grupo, as prioridades, as metas e os objetivos do grupo revisor de código-fonte. Ou seja, eles definem, sim, as prioridades, as metas e os objetivos, mas se tiver alguém que não esteja lotado na divisão do processo judicial eletrônico e dê uma sugestão ali plausível, uma sugestão que realmente vale a pena e tudo mais, eles podem sim acatar, eles podem ouvir. Então, na verdade, eles têm o dever de ouvir as demais sugestões. É por isso que aqui diz, sem prejuízo de sugestões encaminhadas pelos demais tribunais. Não fazem parte do grupo revisor de código-fonte, conforme a portaria 131 de 5 de maio de 2021, os servidores. Aqui, os servidores indicados pelos tribunais de justiça estaduais, lotados na divisão do processo judicial eletrônico, indicados pelo Tribunal Superior Eleitoral, indicados pela Agência Brasileira de Inteligência, indicados pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Aqui, galera, aqui são todas corretas, exceto os indicados pela Agência Brasileira de Inteligência. Esse aqui, é a ABIN. E a ABIN, para começar, ela nem faz parte desse contexto aqui. Então, aqui no artigo 5º, nós conseguimos ver o seguinte: integram um grupo revisor de código-fonte, além daqueles do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 2º, que são exatamente os lotados na divisão do PJE. 5 ou mais servidores indicados pelos tribunais de justiça estaduais, 5 ou mais servidores indicados pelo CNJ, aliás, Conselho de Justiça Federal, 5 ou mais servidores indicados pelo
TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, 5 ou mais servidores indicados pelo CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, não se aplica aqui os indicados pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, não tem nada a ver. Aliás, é isso mesmo. Os servidores indicados pelo Conselho da Justiça Federal, Tribunal Superior Eleitoral e Conselho da Justiça e Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderão advir de quaisquer tribunais integrantes daqueles respectivos ramos da Justiça e representarão no grupo revisor do mencionado ramo. É verdade. Desculpa. Aqui no artigo 5º diz o seguinte, no parágrafo único do artigo 5º: os servidores indicados pelos órgãos do referidos incisos 2 a 4, que são esses citados acima, poderão advir de quaisquer tribunais integrantes àqueles respectivos ramos da Justiça. Ou seja, na prática é o seguinte, nós temos ali o Conselho da Justiça Federal. Então, quer dizer que se por acaso foi indicado algum servidor lá do TRF6, que é o de Minas Gerais, por exemplo, eles podem sim ser indicados para participar do grupo revisor de código-fonte. Então, da mesma forma que no ramo aqui do CSJT, eles podem indicar, por exemplo, alguma pessoa aliás, 5 ou mais pessoas, né, do Tribunal Regional do Trabalho, sei lá, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, de qualquer lugar do Brasil. Então, não são apenas a galera aqui do topo, né, dos conselhos e do TSE. Ele pode sim ser de algum ramo. No caso aqui, não necessariamente precisa ser a indicação precisa ser de alguém de dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser, por exemplo, de algum TRE de alguma região do Brasil. Considerando a portaria 131 de 5 de maio de 2021, que trata do Grupo Revisor de Código-Fonte, das soluções da plataforma digital do Poder Judiciário e do processo judicial eletrônico, qual assertiva está incorreta? Os encontros do Grupo Revisor de Código-Fonte ocorrerão prioritariamente por meio virtual. Isso aqui é verdade. As sprints do Grupo Revisor de Código-Fonte possuirão periodicidade quinzenal. Isso aqui é verdade também. O merge request será aceito se pelo menos 2 tribunais distintos daquele que desenvolveu a funcionalidade da solução aprovar. É errado, porque, cara, isso aqui tem que prestar atenção. Muita banca gosta de apenas trocar o numeral, adicionar um S ali para deixar plural, tem que ficar esperto. O merge request ele será aceito se pelo menos um tribunal distinto daquele que desenvolveu a funcionalidade da solução aprovar. Então, aqui é o parágrafo 2º do artigo 6º. Não são 3, não são 5, não é nenhum. É um tribunal. Então, se, por exemplo, tem uma solução ali que a galera lá do Tribunal de São Paulo desenvolveu, o Brasil inteiro, né, a galera lá que participa do Grupo Revisor de Código-Fonte vai ter que revisar aquele código. Se algum outro tribunal, que não seja esse do Tribunal de São Paulo, nesse nosso exemplo, né, eles validarem aquele código-fonte, então ele está aprovado e ele pode seguir para a implementação. Agora, se ninguém aprovar, aí tem que ficar aguardando alguém analisar, e não precisam ser 2, como diz a assertiva aqui. Então é um tribunal apenas. As sprints do grupo revisor abarcarão todas as requisições de aceite de código, que é o merge request, pendentes de análise. Verdade também. Então, a cada sprint, né, que é quinzenal, aquele grupo revisor de código-fonte, eles vão tentar ali validar, aprovar, analisar, revisar
todo o código-fonte que está pendente de aceite. Então, todos aqui estão certos, exceto a letra C. Segundo a portaria 131, de 5 de maio de 2021, que institui o Grupo Revisor de Código-Fonte, da solução de plataforma digital para o Judiciário e do processo judicial eletrônico, a aprovação da revisão do código-fonte independe de comprovação da realização de testes que demonstrem a rigidez da funcionalidade objeto do Merge Request do código-fonte subjacente. Errado. Por que errado? Porque a aprovação, ela deverá vir acompanhada de comprovação de realização de testes. Por que isso? Porque não estaria muito errado, teria muito risco de erro, seria muito passível ao erro, se, por exemplo, um tribunal desenvolvesse o código, enviasse para o grupo revisor de código-fonte e qualquer outro tribunal simplesmente apertasse o botão lá de aprovar e está tudo certo. Está aprovado esse código aí. Olhei aqui mais ou menos e está aprovado. Não pode ser assim. Ele precisa realizar testes para saber se aquele código ali realmente está ok, e ele só pode aprovar anexando esses testes, comprovação, aí seja print, seja gravação de vídeo, seja algo documental mesmo. Então, é obrigatório que quem aprovar, o tribunal que aprovar a revisão daquele código, anexe os testes que demonstram, que aquela funcionalidade ali está ok. Conforme consta na portaria 131 de 5 de maio de 2021, que institui o Grupo Revisor de Código-Fonte das Soluções PDPJ e o processo judicial eletrônico, o Merge Request que não for expressamente aceito ou rejeitado terá sua análise removida automaticamente do backlog do Grupo Revisor. Errado. Nada que é feito e precisa de análise precisa ser descartado. Muito pelo contrário. O Merge Request que não foi expressamente aceito ou rejeitado, ou seja, ele não passou pelo julgamento, falando na prática, assim que acontece, ele não foi nem aceito nem rejeitado, terá sua análise sobrestada automaticamente para a sprint seguinte do grupo revisor. Na prática, é assim, tem a sprint quinzenal ali para a galera analisar os códigos-fontes que estão pendentes para análise. Só que pode acontecer de não dar tempo de analisar dentro da sprint, ou pode ser que ficou faltando alguma informação ali, ou está faltando, alguma versão, 2.0, 1.2 para aquele código, e ele não deu tempo ali de analisar dentro dos 15 dias. O que vai acontecer? Aquele pacote ali de código-fonte, ele vai ficar sobrestado, ou seja, vai dar um pause ali, vai adiar, vai jogar para frente, vai suspender a análise daquele código temporariamente até que seja a próxima sprint. E outra coisa, quando chegar na próxima sprint, nos próximos outros 15 dias, esse pacote que ficou pendente, ele vai ter prioridade. Então, meio que vai fila mesmo, sabe? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, ele não vai ficar meio que de escanteio assim e vai passar por cima de outros códigos-fontes, vai passar por cima não. Ele vai ficar sobrestado. Quando chegar na próxima sprint, ele vai ter prioridade de análise. Caberá aos coordenadores do grupo revisor distribuir entre seus membros e cobrar a análise do Merge Request nos prazos estabelecidos. Correto? Quem diz isso é o parágrafo 5º, artigo 6º. Caberá aos coordenadores do grupo revisor distribuir entre seus membros e cobrar a análise do Merge Request nos prazos estabelecidos. É eles que meio que dão um puxãozinho de orelha ali para falar, o tempo está passando, esse aqui é prioridade, tem que analisar até tal dia. Então, são os coordenadores que fazem esse tipo de trabalho. Caso o grupo revisor não consiga analisar todas as merge requests que compõem a sprint quinzenal, as que ficarem pendentes terão prioridade sobre as demais
da próxima sprint. É o que eu acabei de falar, é exatamente isso. Isso está expresso aqui no parágrafo 6º do artigo 6º. Se não der tempo de analisar o código-fonte naquele período da sprint, que são de 15 dias, então quando chegar na próxima sprint, aí esse código que ficou pendente ele terá prioridade de análise. Caberão aos servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico priorizar, se for necessário, os merge requests na próxima sprint conforme critérios de objetivos de relevância nacional. É verdade. Aqui é o seguinte, dentro daquela prioridade, o que vai ser mais prioridade são os que têm relevância nacional. Na prática é isso. Então, se por exemplo tem um código-fonte ali que vai ter impacto em um sistema específico que não é tão utilizado ou é utilizado só por alguns regionais ou por exemplo, não vai ser utilizado no Brasil todo, então ele não vai ter tanta prioridade. O que tem relevância nacional tem maior prioridade. Caberá exclusivamente ao CNJ prover um ambiente de teste padronizado para análise de merge request, sem prejuízo aos demais integrantes do grupo revisor realizarem análise do ambiente próprio, suas análises em ambiente próprio. Aqui está errado porque simplesmente pela palavra exclusivamente. Não é apenas o CNJ que provê o ambiente de teste, muito pelo contrário, é preferencial que o CNJ ele promova esse ambiente de testes, mas se por acaso os demais membros ali do grupo revisor de código-fonte quiser ou precisar levantar um ambiente para fazer os testes, eles podem sim. Então, é preferencial que o CNJ providencie tudo, mas em determinados casos pode acontecer de apenas alguns outros tribunais levantarem ali seu ambiente para fazer os testes e está tudo certo. É isso mesmo porque o regulamento permite. Conforme prevê a portaria 131 de 5 de maio de 2021, que institui o Grupo Revisor de Código-Fonte das Soluções da Plataforma Digital do Poder Judiciário e do Processo Judicial Eletrônico, as atividades do Grupo Revisor de Código-Fonte serão documentadas em repositório distribuído e compartilhado com os órgãos participantes do Grupo Revisor de Código-Fonte. Aqui está erradíssimo. Por quê? Porque as atividades elas serão documentadas em repositório centralizado, que é muito melhor, na minha opinião, trabalhar dessa forma, porque imagina se cada tribunal documentasse e arquivasse aquela documentação, versionamento, seja lá o que for, dentro dos seus próprios repositórios. Então, soluções desenvolvidas pelo TRF teria que entrar no repositório do TRF para você ter acesso. Se for o TJ, aí no caso teria que entrar lá no site do TJ. Então, assim é ruim porque gera mais confusão, fica muito distribuído e não é interessante por questões de praticidade mesmo. Então, um repositório centralizado das soluções, elas ficam todas dentro do CNJ. Então, se quer consultar o repositório, vai no site do CNJ, vai na plataforma do CNJ que está lá. O grupo revisor possui caráter temporário, devendo ser desfeito sempre que o backlog de revisões for concluído pelos membros do grupo. Está errado. Para começar, que nem backlog tem. Essa palavra nem existe lá na portaria. Eu coloquei aqui de propósito só para confundir mesmo, porque na verdade o objetivo aqui é dizer que o grupo revisor ele tem caráter permanente. Então, aquele grupo ele vai existir. Aqui diz o artigo 8, tem caráter permanente iniciado a partir da publicação da portaria, que foi 2021. Ou seja, desde 2021 existe esse grupo revisor de código-fonte e de tempos em tempos ali, conforme a gerência executiva ache melhor,
eles vão trocando as peças ali para colocar uma pessoa ali e outra e tudo mais, mas ele não é de caráter temporário, até porque a chance do backlog, né, que é a lista de produtos a ser implementados ali, ela zere, ela acabe, é muito baixa, né? A chance é baixíssima, sempre vai ter modificação. O sistema foi feito para ser modificado, o sistema foi feito para ser melhorado, então não faz sentido desfazer um grupo revisor de código-fonte, considerando que sempre vai ter mudanças para serem revistas. E agora eu vou começar aqui com algumas questões que já caiu em outras provas, né? Por exemplo, a de analista de TI para o TRT de Alagoas. Segundo a portaria do CNJ 131, de 5 de maio de 2021, um dos objetivos do Grupo Revisor de Código-Fonte é executar testes de qualidade de código-fonte e garantias operacionais das funcionalidades desenvolvidas ou alteradas. Realizar... aqui já está certo logo de cara, tá? É isso aqui mesmo. Vamos analisar as outras. Realizar a análise sintática automatizada de qualidade de código segundo parâmetros de complexidade, monitorabilidade e acessibilidade. Aqui está errado porque esse teste, essa análise sintática, ela deve acontecer sim, mas não é o grupo revisor de código-fonte que faz, essa é a galera do desenvolvimento. Realizar testes somente nas soluções disponibilizadas na PDPJ, descartando as soluções concorrentes. Está errado, porque o PJE aqui é disponibilizadas na PDPJ e no PJE. Então aqui está errado por causa disso. Promover a análise das mudanças de código-fonte implementada somente pelo CNJ e pelo PDPJ. Não, está errado, está faltando PJE aqui. Corrigir e aprovar código-fonte que não serão alcançados dos critérios mínimos definidos durante a análise sintática. Aqui está errado porque o grupo revisor de código-fonte, ele não corrige, ele até aprova, mas ele não corrige. Então, ele revisa e aprova, ele não corrige. Por isso que está errado, questão letra A é a assertiva correta aqui dessa questão. Aqui, mais uma questão de analista de TI. O artigo 6º da portaria diz que os encontros eles precisam ser prioritariamente por meio virtual. Nos parágrafos do referido artigo, afirma-se, a afirmação aqui é a seguinte: as sprints do grupo revisor possuirão periodicidade quinzenal e abarcarão todas as requisições de aceite de código, que são os merge requests, pendentes de análise. Aqui está certo, é isso mesmo que está previsto lá na portaria. Agora as demais vamos analisar por que está errado. O merge request será aceito se pelo menos 2 tribunais distintos daquele que desenvolveu a funcionalidade ou solução o aprovarem. Está errado exatamente pelaquela questão que eu fiz, inclusive. Não são 2 tribunais. Se pelo menos um distinto daquele que desenvolveu a funcionalidade aprovar, já tá ok, já está certo, já está aprovado. O merge request que não foi expressamente aceito ou rejeitado pela gerência de TI será descartado sem a necessidade do aval do grupo revisor. Bom, está errado isso aqui porque o grupo revisor ele serve exatamente para revisar. Então você não pode simplesmente rejeitar porque a gerência de TI não quis, ela rejeitou. Não, tem que passar pelo grupo revisor de código-fonte. Caso o grupo revisor não consiga analisar todas as merge requests que compõem a sprint mensal, as que ficarem pendentes ficarão por último na próxima sprint. Aqui está errado por 2 fatores. Tanto que a sprint é quinzenal, quanto ela não fica por último na próxima sprint. Muito pelo contrário, ela tem prioridade. Então aqui está errado só de já ser mensal aqui já está errado. Mas aqui tem 2 erros, né? Tanto a sprint ser mensal, que na verdade ela é quinzenal, e a falta de prioridade aqui, ó, as que ficarem para a próxima sprint, elas terão prioridade. Caberá ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ priorizar, se for necessário, os merge requests na próxima sprint, conforme o critério de relevância nacional.
Não. Quem faz isso não é o departamento. Quem faz isso são os coordenadores ali, né? A galera da divisão do PJE. Em conformidade com a portaria CNJ número 131/2021, que institui o Grupo Revisor de Código-Fonte das soluções da PDPJ e do PJE, assinale a opção correta. Os servidores lotados na divisão de gestão de sistemas corporativos são membros natos do Grupo Revisor em questão. Está errado, porque os servidores lotados que são membros natos, eles são lotados na divisão do processo judicial eletrônico, do PJE. Não é na divisão de gestão de sistemas corporativos. Então, esse aqui está errado. Caberá ao Grupo Revisor de Código-Fonte a escolha do projeto disponibilizado na PDPJ, sendo ele responsável pelos testes que orientarão tecnicamente as escolhas da solução. Aqui está errado também, porque o Grupo Revisor ele não faz isso. Agora, caberá preferencialmente ao CNJ prover um ambiente de testes padronizado para análise dos merge requests, sem prejuízo de demais integrantes do grupo revisor realizarem sua análise em ambiente próprio. Foi aquilo que eu falei. Quem tem preferência, preferencialmente para levantar o ambiente é o CNJ, mas em determinados casos outros tribunais, outros regionais, eles podem sim levantar o ambiente de testes deles ali, desde que seja padronizado, para fazer os testes da revisão de código-fonte. Antes de ser encaminhado para análise do grupo revisor, o código-fonte deverá ser submetido a ferramentas de DAST, que são testes de segurança dinâmica de aplicação, e SCA, que é análise de composição de software. Está errado porque esse teste que deve ser feito antes de enviar para o grupo revisor de código-fonte é o teste sintático automatizado, não é o teste dinâmico. Então, por causa disso, a assertiva D está errada. O código-fonte que não alcançar os critérios mínimos definidos pelo CNJ no teste realizado deverá, antes de ser rejeitado, ser posto em quarentena, quando serão realizados novos testes por equipes distintas daquela que fez o teste que reprovou. Não faz sentido isso aqui não. Para começar, a quarentena nem existe na portaria, a palavra quarentena. E esse processo aqui seria totalmente improdutivo, porque aqui está dizendo que uma equipe vai testar, depois outra equipe, depois de algum tempo, vai testar de novo. Não faz sentido nenhum. Então essa questão aqui também está errada. E a correta é a letra C. Agora uma questão para técnico, do TRF5. De acordo com o artigo 2 da Portaria 131, de 5 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, o Grupo Revisor de Código-Fonte será composto por membros indicados pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como representantes indicados pelos tribunais. Dessa maneira, em seu primeiro parágrafo, diz que serão membros natos do Grupo Revisor de Código-Fonte os servidores lotados na divisão do processo judicial eletrônico. Pronto. Tá. Aqui tem uma pegadinha nessa questão. O CNJ poderá convidar colaboradores eventuais para participar de reuniões, projetos e outras iniciativas sempre que houver necessidade. A correta é: os membros devem possuir experiência ou formação na área de desenvolvimento de sistemas, sendo preferencialmente servidores efetivos. A composição do Grupo Revisor de Código-Fonte poderá ser revista a qualquer tempo a critério da gerência executiva do PDPJ. Cara, essa questão aqui é sacana. Ei, BFC, você também não colaborou, né? Essa questão aqui é muito sacana e nada didática. Por quê? Aqui, todas as assertivas, elas estão corretas. Só que a banca, ela está querendo saber o que está escrito no primeiro parágrafo. Cara, sacanagem. Isso aqui não é nada didático.
mas é da forma que ela cobrou, e eu coloquei essa questão aqui justamente para te mostrar que a banca ela pode te cobrar o que ela quiser, da forma que ela quiser, e você tem que estar preparado para conseguir responder. Eu, por exemplo, logo de cara, na correria da prova, por exemplo, eu marcaria a letra A aqui, ó, e vira que segue, ia para a próxima questão na hora da prova e ia errar a questão. Por quê? Porque essa aqui está certa, essa aqui também está, e essa aqui também está, e essa aqui também está. Mas a banca, ela está querendo saber o que está escrito no primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo está escrito que os membros devem possuir experiência, formação na área de desenvolvimento de sistemas, sendo preferencialmente servidores efetivos. Sacanagem essa questão, hein? Mas vamos lá. Você vai tomar água aqui depois dessa? Peraí. Segundo a portaria do CNJ 131/2021, o Grupo Revisor de Código-Fonte é responsável pela análise das mudanças do código-fonte que forem sugeridos pela comunidade de desenvolvimento nas soluções disponibilizadas na PDPJ e também no sistema PJE, e seus membros desempenharão as atividades em caráter honorífico. Com relação à composição desse grupo revisor, assinale a opção correta. As atividades desempenhadas pelos membros do grupo possuem caráter sigiloso. Logo, não é permitida a participação de colaboradores eventuais nos projetos e reuniões. Está errado. Essa está errado porque essas atividades, elas não têm esse caráter sigiloso. Sigiloso não é uma palavra que está lá na portaria. E muito pelo contrário, elas podem sim convidar outras pessoas, né, para participar daquelas reuniões específicas ali. O grupo será composto por membros indicados pelo Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação do CNJ e por representantes indicados pelos tribunais. Essa aqui é a questão certa, é exatamente isso. Então o grupo vai ser quem está na divisão ali do PDPJ, quem está na divisão do PJE está participando do grupo, e demais pessoas indicadas pelo Departamento de TI e também as pessoas de outros tribunais. Agora vamos ver por que as coisas estão erradas. Os membros do grupo devem ser servidores efetivos e devem também possuir experiência ou formação na área de desenvolvimento de sistemas. Está errado. Nós já vimos que os membros, eles devem sim possuir experiência ou formação, mas eles não necessariamente precisam ser servidores efetivos. Aqui, ó, é preferencialmente. Eles devem participar do grupo, mas preferencialmente servidores efetivos, mas não necessariamente. Pode ser que tenha uma pessoa ali que não é servidor efetivo, que é muito boa naquela função, e ela pode sim participar do grupo revisor de código-fonte. Letra D. A composição do grupo revisor de código-fonte somente poderá ser revista a cada 2 anos. É errado. A gerência executiva, ela pode revisar a composição do grupo revisor de código-fonte a qualquer tempo, da hora que ela quiser. Os servidores lotados nos tribunais de justiça estaduais com mais de 10 anos de experiência na área de TI são considerados membros natos. Nada a ver. Isso não existe. Não é a quantidade de tempo que a pessoa trabalha lá que vai colocar ela dentro do grupo revisor, não. É simplesmente pelo fato de ela trabalhar no CNJ e trabalhar dentro da divisão de processo judicial eletrônico, que é o PJE. E com isso, eu vou agradecer aqui, tem mais uma, não, é isso mesmo. Com isso, eu vou agradecer aqui, muito obrigado por você que ficou até aqui, e eu te recomendo bons estudos e tenha constância que a aprovação vem, e fique ligado aqui no meu canal para você aproveitar outros conteúdos relacionados às provas de tribunais na área de tecnologia. Até mais!